Quero inicialmente saudar o vereador Malba Celani, do PSB. Ele é o primeiro suplente de deputado estadual. Ele se faz presente, está em Manaus para reivindicar melhorias para o sistema de telefonia celular em Tefé. Aquilo que aconteceu em Apuí, que o ilustre deputado Luiz Castro mostrou aqui desta tribuna, está prestes a acontecer em Tefé, em Coari, em todos os lugares do interior. As empresas de telefonia celular precisam tratar este assunto com muita responsabilidade, o que não vem acontecendo. Agora, eu quero tratar no pequeno expediente, até para que depois no grande expediente possamos tratar de vários outros assuntos, desta manchete de jornal. E se a assessoria já estiver com a tela disponível, esta manchete diz o seguinte: parlamentares do Amazonas dizem que esforço neste ano será para beneficiar a região metropolitana de Manaus. Refere-se ao projeto que amplia os limites da Zona Franca de Manaus. Eu quero trazer a esta augusta casa a minha posição. Isto é um equívoco. Ampliar os limites da Zona Franca de Manaus não é a nosso favor, é contra. Os ilustres membros da bancada precisam ver a razão pela qual o projeto foi arquivado. Ele foi arquivado porque não acompanhou o projeto a demonstração da renúncia fiscal. E não acompanhou e nem podia acompanhar porque não há renúncia fiscal. Ao contrário, vai haver um aumento de arrecadação federal. E explico por quê. Eu pediria que colocasse o mapa. Estes são os limites da Zona Franca de Manaus. Vejam que o município de Rio Preto da Eva, a sede do município, está no meio da Zona Franca. 38% da área da Zona Franca está dentro de Rio Preto da Eva. 20% da área está no município de Itacoatiara. E nem por isso nenhuma empresa foi para Rio Preto da Eva ou para Itacoatiara. E por quê? Porque lá não tem nenhuma infraestrutura e por isso não vai. Ampliar os benefícios, entre aspas, da Zona Franca de Manaus para a região metropolitana é um gol contra. E eu trago aqui uma outra proposta para que a gente aproveite os incentivos da Zona Franca de Manaus, que é nós criarmos no município de Iranduba um polo de componentes. Explico por quê. A Zona Franca de Manaus tem incentivos em Manaus, mas tem incentivos também quando vende para Manaus. E por incrível que pareça, quem está em São Paulo e vende para Manaus tem mais incentivos do que quem está em Manaus. E eu batizei esse tipo de incentivo, que é do artigo 4º do Decreto-Lei 288, de Zona Franca de São Paulo. São Paulo vendeu o ano passado para Manaus com mais incentivos do que os incentivos da Zona Franca de Manaus, 20 bilhões de reais. Daí eu dizer que São Paulo não é inimigo da Zona Franca, ele é sócio da Zona Franca. E diria até que ele é o sócio que mais ganha dividendos, que ele não apenas tem incentivo quando vende de lá para cá, como ele se beneficia dos incentivos daqui para lá. Então ele ganha duas vezes. Então por que não aproveitarmos os incentivos que são os maiores, e são isenção de IPI, isenção de ICMS, alíquota zero de PIS e alíquota zero de COFINS, montando em Iranduba um polo de componentes. E essa foto da ponte nos mostra, Manaus está dentro da Zona Franca, o Iranduba, do outro lado da ponte, está fora. Se alguém montar uma indústria no Iranduba e vender para Manaus, ele vai vender sem ICMS, sem IPI, sem PIS e sem COFINS. Se ele vier para dentro da Zona Franca, ele não tem IPI, mas ele vai pagar ICMS, ele vai pagar PIS e ele vai pagar COFINS. Portanto, é muito melhor estar fora da Zona Franca, produzindo para a Zona Franca, do que dentro da Zona Franca. Só para que se tenha uma ideia,
se viabilizar esse projeto, Iranduba, que tem um polo oleiro, vai aumentar a carga tributária sobre os tijolos em 40%, somando ICMS, PIS e COFINS. O preço do tijolo vai aumentar, por força da carga tributária, 40%. Então, eu faço um apelo aos nossos deputados federais e senadores que reflitam. Isso é um gol contra, isso foi uma jogada de marketing. Isso foi uma jogada de marketing, que, no entanto, não pode ser levada avante, senão vai acontecer problemas mais à frente. E depois do gol contra ter sido marcado, não dá para desmarcá-lo só porque foi um gol contra. Então, caros amigos, eu reitero aqui o meu apelo à bancada federal e encerro este pronunciamento, até para que a gente não tenha maiores dificuldades, que o polo de componentes em Iranduba depende de 4 coisas. Primeiro, de vontade política. Serafim, deputado. Deputado Serafim, eu estou aqui do outro lado, na outra tribuna. Ok, pois não. Rapidinho, deputado Serafim. Estou ouvindo com atenção a sua fala, a sua preocupação, e essa ampliação para que o modelo Zona Franca alcançasse esses municípios, usando-se o artifício de que eles estão na região metropolitana, tem algumas questões que precisam ser tratadas, e eu acho que a sua preocupação vai de encontro a isso. Agora, no último dia 10, começaram-se as aulas na cidade de Altazes, por exemplo. É comprometedor o sistema de energia da cidade de Altazes, até para funcionamento das escolas. Imagina para alguém, um empresário, implantar uma indústria naquela cidade, se não tem energia, com segurança que possa fazer funcionar uma empresa, uma fábrica. Então, este é um assunto que ninguém melhor do que Vossa Excelência para tratar nesta casa. Acho que, quando isto foi tratado de uma forma que mereceria um pouco mais de estudo, precisaria um pouco mais de entendimento dessas situações que tomam conta aqui da nossa região metropolitana. O Excelência falou do caso de Rio Preto, que está aqui praticamente dentro da cidade de Manaus, mas que lá também tem deficiências de infraestrutura para que alguém lá se instale. Então, eu quero lhe cumprimentar pela essa fala, nessa primeira hora dessa terça-feira. Obrigado. Eu agradeço, deputado Saba Reis, o meu tempo se esgotou e eu pretendo cumprir rigorosamente a regra. Muito obrigado. Volto no grande expediente com os outros assuntos. Obrigado, deputado Serafim Corrêa. Próximo.